Então, eu fiz um diagrama aqui bem simplesinho, bem rapidinho, que simplesmente para ilustrar o que que acontece dentro dessa nossa aplicação, né? Aqui primeiro a gente vai ter uma série de PDFs, né? A gente vai ter vários arquivos PDFs. Esses arquivos vão estar crus, basicamente, igual o PDF que eu subi ali. Ele não tem nada demais, é simplesmente um PDF normal. E aí, o que que a gente precisa fazer? O primeiro processamento que a gente precisa fazer é pegar esses PDFs e quebrar eles em pedaços, que a gente chama de chunks, né, em inglês. Chunks, chunks. A gente pega esses PDFs, a gente junta o texto de todos esses PDFs em um canto só e a gente quebra em pequenos pedaços, certo? Pode ser aí em parágrafos ou então em uma quantidade determinada de caracteres, alguma coisa do gênero, mas a gente faz esse particionamento em pequenos pedaços de texto. E aí depois a gente vai pegar esses pequenos pedaços de texto e vai transformar em embeddings, tá? O que que são embeddings? Basicamente, de forma resumida, os embeddings eles são representações vetoriais do nosso texto, tá? O que que isso quer dizer? Basicamente, a gente vai transformar o nosso texto, o nosso chunk ali de texto, né, digamos que de 100 caracteres, em um vetor, certo? Em um vetor, em uma série de números, basicamente, né? Porque aí o modelo de machine learning ele consegue, primeiro, fazer predições, né? Ele consegue fazer predições de qual é a resposta para uma determinada pergunta, e, além disso, a gente consegue fazer buscas de similaridade dentro do nosso contexto, certo? Digamos que eu faça ali uma pergunta sobre. Eu tenho vários arquivos PDF sobre a história do Brasil, certo? E aí eu faço uma pergunta sobre o reinado de Dom Pedro, por exemplo. Dom Pedro II. O que que vai acontecer? A gente vai pegar a pergunta, vai transformar também em vetor, e eu já estou dando spoiler do processamento da pergunta, mas a gente vai transformar uma pergunta em um vetor e a gente vai fazer uma busca por similaridade com, em todos os arquivos que a gente já tem, que nós transformamos em vetor, certo? É, e aí, essa questão de vetor é aquilo que a gente aprende aí no ensino médio, na faculdade, de que você tem um vetor aqui e um vetor aqui, e aí você consegue calcular a distância entre esses vetores. Funciona basicamente da mesma forma, né? A gente vai transformar tanto os arquivos PDF quanto a pergunta em vetores. E aí a gente consegue calcular, na verdade, a gente consegue pegar os arquivos PDF, os textos, basicamente, que estão mais perto daquela pergunta, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma base de arquivos da história do Brasil e eu faço uma pergunta sobre o reinado de Dom Pedro II, a minha pergunta ela vai estar mais perto dos arquivos sobre monarquia do que ela vai estar na distância, né, dos arquivos da República, por exemplo, ou dos arquivos falando sobre Fernando Collor, por exemplo, né? Então, baseado nessa busca por similaridade, eu consigo pegar um amontoado de conhecimento ali e utilizar esse amontoado de conhecimento similar à pergunta que eu fiz para o meu modelo de, de NLP, né, o meu LLM, fazer uma predição em cima do conhecimento similar que eu estou passando, certo?